Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Arsenal 2, Bayern de Munique 2. Mais um grande jogo nas quartas de final da Champions League. Vamos falar sobre isso? Antes, aquele ritual: deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos do WhatsApp, Telegram. E claro, se você gosta de futebol, quer ter mais dados, mais informações sobre futebol, baixe o app do SofaScore totalmente de graça. Só clicar no primeiro comentário fixado desse vídeo, tá aqui embaixo. Você vai lá, clica, cai no link da sua loja virtual, tanto do iOS quanto do Android. Você baixa o app do SofaScore totalmente de graça. Você tem acesso a um aplicativo com tudo que você precisa de futebol, de estatística, de tempo real, de análise e de resultado em tempo real, para você acompanhar o futebol melhor. É o aplicativo que eu uso para comentar os jogos da Champions e eu uso para gravar os vídeos aqui no canal do VSR. Estou gravando esse vídeo na manhã de quarta-feira, depois de um belo jogo de futebol também no Emirates Stadium, o Arsenal 2, Bayern de Munique 2. Acho que no fim é um resultado que talvez agrade as duas equipes, porque para o Bayern, ele sai com um empate vindo de uma série de jogos muito ruins, num jogo em que ele jogou bem e agora pode decidir na sua casa, na Allianz Arena. E para o Arsenal, que estava perdendo até metade do segundo tempo, e um Arsenal que joga muito bem, tanto dentro quanto fora de casa, acaba saindo também como um resultado ok diante das circunstâncias do jogo. Esse 2-2, o Arsenal vai para a Allianz Arena, vai para Munique na terça-feira que vem, jogando por uma vitória simples para chegar à semifinal da Champions. Então, acho que no fim o resultado foi bom para os dois, diante do cenário do que foi um grande jogo de futebol, um grande jogo, né? Começa com um início fenomenal, avassalador do Arsenal nos primeiros 10, 15 minutos ali, e o Arsenal faz 1-0 num belo gol do Saka, e funcionando muito bem o time do Arsenal. O Arteta começou com o Martinelli em campo titular e Trossard e Gabriel Jesus no banco. Eu estou deixando aqui o time que o Arsenal começou jogando, que eu peguei lá do SofaScore, né? Então ele começou com Odegaard, Rice, Jorginho no meio, encorpando o meio, com Saka, Havertz e Martinelli na frente. E o Saka fez o 1-0 aos 12 minutos, concretizando essa pressão inicial avassaladora do time do Arsenal. Depois o Bayern foi entrando no jogo, foi se ajustando, e aí alguns jogadores começaram a crescer no jogo, né? Você teve o Goretzka jogando muito bem, não vinha jogando tão bem. O Bayern acertou a marcação pelo seu lado esquerdo, que foi uma avenida no começo do jogo, né? Em cima do Davies. A gente sabe que o Davies é muito melhor atacando do que defendendo, então o Arsenal forçou muito por ali. Depois que o Bayern acertou essa marcação, com o Laimer vigiando um pouco mais, com o Gnabry voltando mais para ajudar também, o Bayern foi crescendo no jogo, empatou aos 18 com o Gnabry, como o Gnabry gosta de fazer gol em Londres, né? Naquela campanha do Super Agosto, que ele fez de gol em Londres ali, não está no gibi. E ele empata aos 18 minutos, depois da assistência do Goretzka numa jogada coletiva. E aos 32, já com o Bayern mandando no jogo, o Harry Kane faz 2-1 depois de um pênalti, numa jogada fantástica do Sané. O Sané jogou aberto à direita, rendeu bem comparado do que ele vinha fazendo, criou essa jogada em que ele saiu driblando todo mundo e foi derrubado. O Kane bateu e fez 2-1. Logo depois, ainda no primeiro tempo, o Sané conseguiu uma chance de gol bem clara e por muito pouco não aumentou 3-1, que seria um placar até muito alto para o que foi o primeiro tempo, mas o Bayern conseguiu voltar muito bem no jogo. Na etapa final, o Arteta
foi muito bem colocando o Zinchenko para o jogo, passou o time para um 3-5-2, porque ficaram Ben White, Saliba e Gabriel Magalhães com 3 zagueiros. Ele abriu o Saka meio quase como um ala pela direita, o Zinchenko com ala pela esquerda, e o time do Arsenal foi para cima, foi ganhando terreno, e aos 20 do segundo tempo, quando o Arteta colocou o Trossard no lugar do Martinelli, colocou o Gabriel Jesus no lugar do Jorginho, o Arsenal já dominava completamente o jogo, passou a ter algumas oportunidades e até empatar o jogo aos 31 do segundo tempo, numa bela jogada do Gabriel Jesus, que entrou limpando e costurando pelo meio, e depois deu uma assistência perfeita para o Trossard, que estava vindo de frente, bater e fazer o 2-2. Assim, um jogo muito bem jogado, com os dois times querendo jogar, com os dois times tendo oportunidade, com os dois times se revezando ali na iniciativa de buscar as ações. Arsenal saiu na frente, teve virado, o Arsenal empatou e, sobretudo, um jogo com muita polêmica. Eu não posso colocar aqui no canal imagens da Champions. Se eu colocar aqui, o vídeo vai ser derrubado. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo links para tudo que eu vou falar aqui, tá? Vou deixar aqui na descrição, você clica e vê. Vamos primeiro, aos 22 minutos do segundo tempo, o Arteta está fazendo as alterações às entradas do Gabriel Jesus e do Trossard. Então, a imagem do jogo, o sinal internacional, ele está mostrando o Arteta e as alterações. Quando volta para o campo, já tem a imagem da bola saindo do pé do Raya e indo na direção, num tiro de meta, para o Arsenal. Já tem a imagem da bola saindo do pé do Raya e já tem a imagem da bola depois de sair do pé do Raya, indo para o Gabriel Magalhães na cobrança de um tiro de meta. A bola sai da pequena área e chega no Gabriel Magalhães. Quando chega no Gabriel Magalhães, ele abaixa, pega a bola com a mão e bota de novo para como se fosse cobrar outro tiro de meta. Só que o árbitro já tinha autorizado a cobrança. E isso é pênalti. Por mais que seja um pênalti idiota, por mais que seja um pênalti ridículo, e por pior que seja você ter um jogo tão bom quanto esse e tão importante quanto esse, decidido talvez, né? O Bayern poderia ir a cobrar um pênalti para fazer 3-1. Por mais que isso seja ruim para o jogo, isso é pênalti. O árbitro tem que apitar esse pênalti. Na história aqui do futebol brasileiro, você tem várias situações de pênalti assim. Ontem, no Twitter, muita gente me lembrou, teve um jogo do Avaí, num estadual catarinense, que foi a mesma coisa, o jogador não percebeu, botou a mão na bola, o árbitro deu pênalti. Tem o Márcio Santos, no meio da década de 90, se eu não me engano, 95, jogando pelo Santos, a mesma coisa, num jogo contra a Portuguesa. Ele acha que o jogo está parado, mete a mão na bola, o árbitro marca pênalti. Aconteceu recentemente na Argentina, num jogo do Estudiantes de La Plata. Esse da Argentina, eu estou deixando até o link aqui. Aconteceu a mesma coisa. O cara pegou a bola com a mão, achando que o jogo estava parado, não estava, o árbitro foi e deu pênalti. Então, assim, isso é pênalti. O Gabriel Magalhães, que é um jogador que faz temporadas boas nos últimos 2, 3 anos, mas é um jogador que tem uma espécie de apagões. Eu falo isso aqui, muita gente acha que eu persigo ele, não tenho nada contra ele, só estou dizendo que em alguns momentos ele dá alguns vacilos, como esse. Ele poderia ter botado o Arsenal no mato, se o árbitro tivesse marcado o pênalti. E deveria ter marcado o pênalti, porque o jogo foi reiniciado. Ah, mas é muito ruim, tem que ter bom senso. Cara, assim, eu entendo quem acha que é péssimo pro futebol um pênalti desse ser marcado, mas isso é pênalti. O bom senso não pode passar da regra, o bom senso não pode obrigar que o árbitro não marque algo que impacta tanto no jogo.
Isso é um impacto direto no jogo. Até porque, quando o escanteio é cobrado, o Bayern começa a subir marcação para marcar pressão. Então você pega a bola com a mão, é pênalti. E o árbitro não deu o pênalti. O Tuchel, na entrevista coletiva, falou que o árbitro deu uma explicação no campo para os jogadores do Bayern, que não deu o pênalti, porque ele não daria um pênalti num erro de criança desse. Desculpa, se isso aconteceu, era caso do árbitro ser suspenso por um longo período. E só para colocar, do ponto de vista legal, do ponto de vista de lei, se o árbitro confirma que decidiu não dar o pênalti, porque o pênalti é um erro de criança, se ele confirma isso, o Bayern poderia, inclusive, pedir a anulação do jogo, a repetição do jogo. Por quê? Porque isso seria um erro do chamado erro de direito. Porque o árbitro, se isso é verdade, o árbitro conscientemente teria escolhido não aplicar a regra. E isso é um erro de direito. Não é um erro de fato, não é um erro de julgamento, certo? O que é? Só para entender. Erro de julgamento é o cara achar e falar, na velocidade do jogo eu achei que não foi pênalti. Ok, o árbitro tem esse direito de interpretar assim. O que é o erro de direito? É o erro quando alguém conscientemente não está aplicando o que ele deveria, não está fazendo o que ele deveria. Se o árbitro confirma que realmente não deu o pênalti, porque foi um erro de criança do Gabriel Magalhães, isso configura erro de direito. E aí o Bayern poderia até pedir a anulação do jogo, coisa que eu acho que ele não fará, porque acho que o Bayern está ok com voltar do Emirates Stadium com 2-2. Mas o erro é um erro. Primeiro, um erro grotesco do Gabriel Magalhães, grotesco, um jogador de Champions League, um jogador de Premier League, um jogador de seleção brasileira, não pode cometer um erro desse. Grotesco erro. Uma desatenção grotesca. E depois um erro bizarro da arbitragem. E só para constar, o VAR poderia chamar sim, tá? O VAR poderia chamar para dar esse pênalti, não sei nem por que não chamou, a UEFA não libera vídeo. E na última bola do jogo, tem um lance que é muito difícil. É muito difícil de analisar, que é o Saka entrando pela direita na área, cortando para dentro, e aí o Neuer diminui, o Neuer para na frente dele, e a perna direita, depois do drible dado, a perna direita do Saka se choca com a perna direita do Neuer. É um lance muito difícil de analisar. Por uma câmera você acha que o Neuer derruba o Saka, pela câmera de trás, que era o ângulo que o árbitro estava, a sensação é que o Saka estica a perna direita para a perna direita dele encontrar a perna do Neuer. Então assim, aí, na imagem que o árbitro viu, na linha de visão do árbitro, ele está vendo o lance por trás, porque o lance acontece aqui, o árbitro está mais ou menos aqui. E nessa visão, ele vê o Saka levantando a perna direita, e a perna direita meio que indo ao encontro da perna do Neuer. E ele opta por não dar o pênalti. Eu acho que tem elementos que permite fazer isso, pensar assim. Acho que tem elementos. Na câmera de frente, na câmera olhando de frente, você tem ali, parece que o Neuer dá um passinho para o lado. Então, se o árbitro desse o pênalti, estaria ok também. Eu acho que é um lance de 100% percepção do momento, percepção na hora. Eu acho que é um lance que o VAR não poderia entrar, não deveria entrar, e o VAR não entrou. Acho que ali tem que ficar o que o cara der no campo. Se ele desse o pênalti, ok. Se ele não desse o pênalti, ok. Esse é o típico lance que é muito duvidoso. E esse é o típico lance em que não há... não dá para você dizer que é roubo. Não dá para dizer que você roubou a favor do Bayern, não dá para dizer que você roubou o Arsenal. Porque aquilo ali é o julgamento da hora. Na hora. Eu acho que ali tem elementos. Então, assim, é um pênalti muito duvidoso. Eu, se visse o que o árbitro viu, não daria o pênalti. Não marcaria o pênalti. Mas não é uma coisa fechada. Para mim, não é. Eu aceito que se você acha que foi pênalti, eu aceito. Eu acho que tem elementos para dar pênalti. Eu não marcaria, porque acho que o Saka faz um movimento muito brusco com a perna
para ampliar a chance para ampliar a possibilidade do contato com a perna do Neuer. Então eu não marcaria, mas acho ok quem acha que é pênalti. E o árbitro não deu, o VAR não se meteu porque não era para VAR, nem para dar o pênalti, nem para tirar. E aí o jogo terminou 2-2, o que deixa completamente aberto para o jogo da volta, inclusive pensando no Arsenal ganhar o jogo. O Arsenal é muito bom jogando fora de casa. Tem que ver como vai ser a briga pelo título inglês. O Arsenal tem jogos complicados aí pela frente. Quem que o Arsenal pega aqui? Deixa eu ver no fim de semana no campeonato inglês. Fim de semana, o Arsenal pega o Aston Villa. Jogo duro, irmão. Jogo complicado. Então, assim, enquanto o Bayern vai estar descansando, porque o Bayern não tem mais chance no alemão. O Bayern não considera. O Tuchel já falou, o alemão já foi. Então acho que isso pode pesar. O Bayern pode descansar alguns jogadores, pode jogar num outro ritmo. O Arsenal vai ter que suar sangue para ganhar do Aston Villa, que é um bom time. Então acho que isso pode pesar, mas está totalmente aberto para o jogo da volta. O que importa é que foi um jogaço. Quero te ouvir. O que você achou do jogo? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí nos grupos de WhatsApp e Telegram. Obrigado demais pela audiência. Vai aqui no link que está aqui no primeiro comentário fixado do vídeo e baixa o SofaScore totalmente de graça. Obrigado pela audiência, um abraço, tchau.